Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, vamos para agora a aula de hoje com o tema formalização da cidadania no Brasil. Bora lá. Ponto de partida. O que vocês entendem por cidadania? O conceito de cidadania sempre foi o mesmo ao longo da história? Né? Olha essa imagem aqui, conceito de cidadania para os gregos antigamente, né? E os conceitos de cidadania hoje, né? Bom, na história, a gente tem, o conceito de cidadania ele é dinâmico, né? Ele variou de acordo com os contextos históricos e geográficos que nós passamos, né? Então a história da humanidade mostra isso, indivíduos que participam da vida social, né, e gozam dos seus direitos e deveres em relação à sociedade, né? Cada povo desenvolveu ao longo da história o que cabe do direito de indivíduo, né? Critérios de idade, gênero, etnia, classe social, ocupação, renda, né? Na Grécia Antiga, né, como tem a imagem aqui, só eram considerados cidadãos homens livres, proprietários de terra e maiores de idade. Eram excluídos mulheres, crianças, estrangeiros e escravos. Então era mais fácil você saber quem não era cidadão do que quem era cidadão na Grécia Antiga, né? Você vê como era já excludente esse conceito de cidadania naquela época. Já hoje em dia não, né? Bom, cidadania então está em um conceito em transição, né? Por causa da história, não é um conceito único, fechado, acabado, mas sim um conjunto de formulações que se encontram permanente em construção. É o resultado de lutas sociais ao longo da história, né? Então, é fundamental esse conceito de cidadania para a construção da democracia, né? De uma nação democrática, né? Como o Brasil, por exemplo. Então, a gente tem que entender a história do conceito de cidadania como a gente está vendo nessa aula de agora, né? Dentro da perspectiva contemporânea, os cidadãos são todos membros de um Estado, natos ou naturalizados, com iguais deveres ou direitos políticos, civis e sociais, incluindo também, né, os direitos humanos, econômicos e culturais também, né? Então, ao analisar suas ausências e presenças, percebemos que esse conceito mudou muito ao longo da história, e mudou mesmo, vocês vão ver isso aí nessa aula um pouquinho, né? Então, tem os direitos civis, políticos, sociais e humanos, né? O conjunto de indivíduos que tinham algum direito dentro de um determinado território. Nós sabemos também que o direito, né, nenhum direito caiu do céu, como eu falei, foi uma luta, né, uma luta social para acontecer o que aconteceu, tudo, né? Então não foi fácil. Os direitos são resultados de lutas sociais ao longo da história, né? Os direitos civis, né? Os direitos civis, o direito à liberdade individual e à vida, direito à liberdade de expressão, direito de ir e vir, o de liberdade religiosa, o de privacidade, o direito à propriedade. Então esse direito civil é mais voltado à liberdade do indivíduo. Direitos políticos, o direito ao voto, o direito à livre organização política, à manifestação, à liberdade de expressão política. Então a questão aí, né, o direito político, a participação de partidos políticos, ao direito ao voto e outras coisas mais, tá? Direitos sociais, que é o direito básico que todo indivíduo deve ter, né? O direito à educação, ao trabalho, à remuneração digna e à saúde. E os direitos humanos, os direitos básicos assegurados a qualquer ser humano, não importando a classe social, raça, gênero, qualquer variante possível a qualquer ser humano, tá? E aqui uma chargezinha, né? Eu sou livre para dizer o que quero. E um policial levando o indivíduo, né? O cidadão aqui. Enfim. Constituição, o Estado e a cidadania. Então os direitos básicos de um cidadão devem ser garantidos por um Estado, o governo, tá? Que tem uma Constituição federal, tá? A Constituição é um conjunto de leis fundamentais que organizam e regem o funcionamento de um país. Então, a Carta Magna, a primeira Carta Magna que rege um país é a Constituição Federal, ok? Apresenta o aparato jurídico de um Estado. Os elementos constituintes do Estado são território, povo e soberania, tá? Dessa forma, a Constituição cria leis, direitos e deveres e regula as relações sociais e organiza os princípios do governo, tá? Temos os três poderes, executivo, judiciário e legislativo, tá? E reúne os fundamentos desses direitos e da cidadania. Então, o legislativo ele elabora as leis, o judiciário ele aplica as leis e o executivo ele administra as leis, tá bom? O Estado, então, tem esse conceito de Estado também pode ser o território brasileiro, né? A extensão territorial do brasileiro, mas não só isso, mas também os três poderes e o governo em si e os cidadãos também, né? A formação da cidadania brasileira acompanha então a história, né? Vamos pegar o Brasil colônia de 1530 a 1822, uma cidadania inexistente, né? Porque nas mãos dos governadores e descentralizadas as leis, né? O Brasil Império, 1822 a 1889, direitos para poucos, voto censitário.
República Velha ou Primeira República, 1889-1930, o coronelismo, voto de Cabresto, que é um exemplo na história. Era Vargas, uma Nova República, 1930-1945, liderança populista, né? Direitos sociais com ausência dos direitos políticos e civis. República Populista, 1945 a 1964, expansão da concepção de cidadania, retorno dos direitos políticos, expansão dos direitos sociais. Tá tudo aqui no slide, tá? Ditadura militar, 1964 a 1985, suspensão dos direitos civis e políticos. E República, 1985 até os dias atuais, que é a Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã. E o contexto da redemocratização, né? Começa pelas lutas populares da década de 70, final da ditadura militar em 1985 e a Constituição da Cidadã em 1988. E a frase que eles estavam lutando na época dizia aqui, né? Amanhã vai ser outro dia. Constituição Federal, o artigo 1º, né, da Constituição Federal diz o seguinte: constitui-se um Estado democrático de direito que tem como fundamentos, primeiro, a soberania, segundo, a cidadania, terceiro, a dignidade da pessoa humana, quarto, o valor social do trabalho da iniciativa e quinto, o pluralismo político. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, ponto, né? Então, todo poder emana do povo. O povo tem um poder, mas não sabe porque não vota direito. Desigualdade no Brasil. Segundo a ONU, o Brasil está entre os 10 países mais desiguais no mundo, né? E a gente vê que isso é muito claro no nosso dia a dia, né? Falta muita coisa para a gente, os direitos básicos sociais, né? Saúde, educação, segurança, habitação. O povo brasileiro não tem isso ainda, infelizmente, né? Em nossa Constituição de 1980, todos nascem livres e iguais em oportunidade de direito. Vocês conseguem identificar violações dos direitos sociais no Brasil? Ou seja, com certeza, né? Muita gente ainda não tem seu pedacinho de terra, não é atendido de maneira adequada, digna, né? Na saúde, na educação também, não é uma educação de boa qualidade ainda, né? Poderia ser melhor, pode ter um maior investimento na educação, segurança, né? Complicado. Então a desigualdade é gritante no nosso país. Basta ver lá em São Paulo, né? A capital lá de São Paulo, a bairro de Jardim Morumbi de um lado, os ricaços do outro lado, os pobres que vivem na favela lá, né? Então é bem ali, aula um de frente pro outro. A desigualdade grita ali, né?